Próxima questão. Semprônia, advogada há longos anos, é contratada para representar os interesses de Esculápio. Que está preso à disposição da Justiça Criminal. Ao procurar contatar seu cliente, verifica que ele está em penitenciária, considerado incomunicável por determinação de normas regulamentares do sistema. Há normas regulamentares do sistema sendo maior do que a lei. Apesar disso, requer o acesso ao seu cliente, que foi indeferido. Consoante as normas legais e estatutárias, é correto afirmar que a atuação do advogado, letra A, a atuação do advogado deve estar submetida aos regulamentos penitenciários para sua própria segurança. Não é? A lei diz que é direito do advogado comunicar-se pessoal e reservadamente com os seus clientes, mesmo sem procuração, quando estes se encontrem detidos, presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Ou seja, não existe incomunicabilidade entre advogado e cliente, mesmo sem procuração. Ok? Advogado, o cliente está preso e o advogado quer falar com o seu cliente, ele tem o direito de falar com ele reservadamente, pessoal e reservadamente, sem ninguém estar ouvindo ou participando. Isso feriria, inclusive, o direito do advogado do sigilo, o dever do sigilo, né? Essa proteção que existe na relação cliente-advogado, de se considerarem conversas protegidas pelo manto do sigilo profissional. Ok? Tem uma coisa que vocês observaram, a lei colocou civis ou militares, porque a nossa lei anterior era de 63, e quando teve o golpe militar de 64, a nossa lei não falava, a 4215 não falava em estabelecimentos prisionais militares. Como ela não falava, ficava... Já era difícil advogar, né? Na ditadura foi muito difícil, né? Para a advocacia. E para a OAB também, né? A OAB teve uma participação muito forte na ditadura, contra a ditadura, e inclusive foi alvo de uma bomba, de um atentado que matou a secretária do Conselho Federal, Dona Lida. E eu fico emocionada quando eu falo, porque a atuação da ordem foi da CNBB e da Associação de Imprensa Brasileira. Foram as três grandes instituições que, desde o início da ditadura até, vamos dizer assim, a abertura política com a eleição de Tancredo Neves, foi a ordem, essas três instituições que se mantiveram à frente das lutas sociais pela democratização do país. Então, estabelecimentos prisionais, civis, e hoje a lei coloca também os militares, né? Acho que já pelo sofrimento de 64, quando a lei veio em 94, já se colocou que não só estabelecimentos civis como militares, o advogado teria esse direito de se comunicar pessoal e reservadamente. O que é que eles colocam? A situação do advogado deve estar submetida, já vimos, não é? Os estabelecimentos penitenciários civis devem organizar as vistas dos advogados por ordem de chegada. Eles estão querendo confundir vocês com a história de despachar como um juiz,
que tem que, com o magistrado, que tem que ser obedecida a ordem de chegada. Não é? Não tem. Eu fui ver um cliente meu, que é o preso tal, meu colega foi ver o cliente dele, que é o preso tal, e nós temos o direito de conversarmos, comunicarmos com os nossos clientes, pessoal e reservadamente, e não tem que ter norma regulamentar de, de estabelecimento para dizer, não, você chegou agora, vou pegar seu preso. Aí você vai ficar esperando esse sair para falar com seu preso. Isso não existe. O advogado, quando for contatar seu cliente na prisão, deve ser acompanhado por representante da OAB. Não, não é necessária a presença de representantes da OAB. O advogado tem o direito de entrevistar-se, comunicar-se pessoal e reservadamente com o seu cliente, inclusive fora do horário, né? O pessoal tem uma mania de dizer, não, chegou 7 horas da noite, não vai falar com o preso, não. Isso não existe. Se vocês olharem o artigo 7º, não é? No inciso 6, que fala do ingresso livre, na linha B, está lá escrito que nós temos o direito de ingressar livremente nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios, serviços notoriais e, no caso de delegacias e prisões, mesmo fora do expediente e independentemente da presença de seus titulares. Claro que, por uma questão de bom senso, você não vai num presídio, a não ser que seja uma coisa absolutamente inadiável, às 3 horas da madrugada. Aí é uma questão de bom senso. Mas não existe hora para advogado falar com seu cliente preso. Ok? Então, a letrinha D, que é a que está correta, diz que é ilegal vedar a presença do advogado no contato com o seu cliente, ainda que considerado incomunicável. Não existe, repito, incomunicabilidade entre advogado e seu cliente, mesmo sem procuração. Imagine, o seu cliente foi preso hoje, um sábado, por acaso hoje é sábado, ou amanhã, um domingo. Você está em casa, ele liga para você e diz, estou preso. Aí você vai precisar de procuração? Seria um contrassenso, né? E uma ofensa aos direitos do advogado.